Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, tá? Física com Krause, nosso canal aqui comigo, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cordas e tubos sonoros. Olha só que bacana, né? Então, uma parte da física, né, que abrange aí os conhecimentos de ciências da natureza e suas tecnologias. É algo bastante cobrado tanto nos vestibulares quanto nas provas do Enem. Então vamos ficar atentos aí a este conteúdo, certo? Bem, pessoal, então vamos ver o que são cordas vibrantes, né? Olha o desenho aí, né? Você tem uma corda tensionada dos dois lados, né? Essa corda ela possui uma massa M e um comprimento L. Então, essa corda, a partir do momento em que ela for colocada para oscilar, né? Ela pode ou não vir emitindo um som audível, desde que esteja dentro daquela faixa de frequência que você já sabe, né? Ou seja, nós conseguimos ouvir dentro de uma faixa de 20 até 20 mil Hz. E os instrumentos musicais de corda, né, que nós conhecemos, guitarra, violino, violoncelo, harpa, violão, piano, né, e observando aí que a flauta não é um instrumento de corda, né, é um instrumento de sopro, é um instrumento que está num tubo sonoro, ok? Muito bem. Então temos aí algumas imagens, né, conhecidas aí de vocês, os desenhos, né, a guitarra, o violão, o piano, o violino, mas lembrando então, reforçando aí mais uma vez, que a flauta não é um instrumento de corda, tá certo? É isso aí, pessoal. Bom, então vamos ver. Um exemplo aí para que nós já comecemos aí bem encaminhados, né? Vamos ver, ao tocar um violão, o músico produz ondas nas cordas desse instrumento. E, em consequência, são produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. Comparando-se uma onda produzida em uma das cordas do violão com a onda sonora correspondente, é correto afirmar que essas duas têm o quê? Têm a mesma frequência. Muito bem, por quê? Porque a frequência que você está produzindo a perturbação nas cordas é a mesma frequência que vai se propagar como forma de onda sonora, tá certo? Bem, então quando nós tensionamos aí uma corda, né, essa onda que vai se propagar na corda, ela tem uma determinada velocidade. Essa velocidade é dada pela raiz quadrada da tensão pela densidade linear. Lembrando a você que a densidade linear corresponde à massa dividido pelo comprimento, tá certo? Bem, então vamos ver aí mais um probleminha. Olha só, em uma mesma corda com extremidades fixas, produz duas ondas de mesma velocidade de propagação. Então, aliás, as duas ondinhas que tem ali estão com a mesma velocidade. As reproduções de fotografias de cada uma das ondas da corda são mostradas abaixo. Representando o comprimento de onda e o período de cada onda, respectivamente, por I1, T1, I2 e T2, e comparando essas grandezas, o que nós podemos concluir? Né? Olha lá, opa, adiantei aqui a resposta. Né? Que o comprimento de onda da onda 1 é maior do que o comprimento de onda da onda 2. É claro, né? Isso está bem visível para você. Né? Se você perceber ali, ó, a onda 1 ela tem 2 harmônicos. A onda 2 ela tem 3 harmônicos. Então, ou seja, na segunda onda ali você já tem um comprimento de onda e meio, né? Para aquele pedacinho ali. Então, evidentemente que o comprimento de onda da onda 2 é menor do que o da onda 1. Mas a onda 2, pelo fato de você ter um número de harmônicos maior, né, você vai ter também uma tensão maior. Então, a tensão na corda 2 é maior do que a tensão na corda 1. Tá certo? Muito bem. Bom, então vamos tentar entender isso de uma forma mais apropriada, tratando os harmônicos nas cordas. Então, o primeiro harmônico, também chamado de frequência fundamental ou som fundamental, né, é um ventre, ou seja, é essa aparência que você está tendo aí na sua telinha, né, corresponde a um ventre, e esse ventre tem 2 nós, ou seja, tem 2 pontos na qual as cordas ficam fixos. E se você reparar nesse desenho, esse ventre corresponde a meio comprimento de onda. Então, o que significa isso? Significa que o comprimento de onda vai corresponder a 2 vezes o comprimento da corda. Ora, como você sabe que a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência, então a frequência desse som fundamental vai ser V sobre o comprimento de onda. Só que o comprimento de onda vale 2L, então a frequência do som fundamental corresponde a V sobre 2L. Olha lá, então vamos
começar a tentar entender. Já que esses harmônicos, né, surgem a partir das ondas estacionárias, a gente precisa entender, né, como é que a onda estacionária ela surge numa perturbação. Então diz lá, as ondas estacionárias numa corda vibrante resultam de fenômenos de... Então o que está acontecendo? Você tem que criar a perturbação, essa perturbação vai se propagar pela corda, você vai continuar produzindo pulso, só que quando ela atingir o ponto fixo, ela retorna. Quando ela retorna, ela sofre reflexão. A partir do momento em que uma onda se sobrepõe à outra, para nós termos esta configuração que nós vimos aí no slide anterior, ocorre a interferência. Então a resposta aí, letra D, né? Ou seja, está acontecendo os fenômenos de reflexão e de interferência, tá ok? Bem, no segundo harmônico, o que vão acontecer? Vão aparecer 2 ventres e 3 nós. Então repare agora que o comprimento da corda corresponde ao comprimento da onda. Então L é igual a lambda 2. Então lambda 2 vai ser igual a 2L sobre 2. Nós estamos tentando montar um padrão de fórmula, né? Então F2 é igual a V sobre lambda 2. Então F2 vai ser V sobre 2L sobre 2. Então F2 é igual a 2V sobre 2L. Lembre-se, né, que no slide anterior o F1 era V sobre 2L. No caso de 2 ventres, você já tem 2V sobre 2L. Então, como será que vai ficar com 3 ventres? Então, vamos ver, olha lá. Ó. Quando você tem 3 ventres, você tem 4 nós. O comprimento da corda corresponde a 3 vezes o comprimento de onda dividido por 2. Então, o comprimento de onda vai ser 2L sobre 3. Logo, a frequência do terceiro harmônico vai ser V sobre lambda 3, ou seja, V sobre 2L sobre 3. Você invertendo aquela função, você vai ter que a frequência do terceiro harmônico vai ser 3V sobre 2L. Repare, então, agora você já consegue ter um padrão de fórmula, né? Então, o F1 era V sobre 2L. O F2 é 2V sobre 2L. O F3 é 3V sobre 2L. Então, qualquer número de ventres que você vai ter, o Fn vai ser NV sobre 2L, tá ok? Tá? Muito bem, então vamos ver aqui um probleminha, né? Olha lá, ó. A figura representa um padrão de ondas estacionárias geradas numa corda fixa nas extremidades A e B. Se a distância, né, entre A e B é 1,2 metros, qual é o comprimento de onda dessa corda que dá origem a essas ondas estacionárias? Repara que você tem 3 ventres, né? Ou seja, cada comprimento de onda são 2 ventres. Se de A até B dá 1,2 metros, então quer dizer que cada um desses ventres corresponde a 0,4 metros. Então, como você precisa de 2 ventres para ter um comprimento de onda, então o comprimento de onda vai ser de 0,8 metros. Olha lá, ó, resposta letra C, ok? Muito bem, então, como nós dissemos anteriormente, né, o harmônico N forma-se na corda com N ventres e N mais um nós. Então, sempre o número de nós é maior do que o número de ventres, em uma unidade. Então, a frequência do enésimo harmônico vai ser NV sobre 2L, ou seja, nós estamos percebendo que a frequência do enésimo harmônico é N vezes a frequência do primeiro harmônico. Tá? Então, vamos fazer uma continha, olha lá, ó. Uma onda transversal é aplicada sobre um fio preso pelas extremidades usando-se um vibrador, cuja frequência é 50 Hz. A distância entre os pontos que praticamente não se movem, ou seja, os nós, é de 47 centímetros. Então, qual é a velocidade das ondas nesse fio? Ora, pessoal, como é que você calcula a velocidade de uma onda? A velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Como ele quer a resposta ali em metros por segundo, então o que nós vamos fazer? 47 centímetros é meia onda. Então, uma onda inteira vai ser de 94 centímetros. Ora, mas nós temos 94 centímetros, vai me dar 0,94 metros. Se a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, se o comprimento de onda deu 0,94 e a frequência é 50, então a resposta, o número mais apropriado para 0,94 vezes 50 é 47 metros. É uma questão bastante simples, né? Ó, resposta letra A. Faça a continha aí no caderno, acompanhe a minha fala e faça a continha aí no caderno que você vai ver que funciona direitinho, tá certo? Bom, no caso do tubo sonoro, nós temos duas situações. Ou nós temos o tubo sonoro aberto, onde as duas extremidades estão abertas, ou o tubo sonoro fechado, onde uma extremidade é fechada e a outra é aberta. Tá?
Bom, no caso de tubos abertos, o primeiro harmônico vai corresponder ali, ó, a meio comprimento de onda. E tem essa configuração que está aparecendo para você aí, ó, certo? Então você vai pegar, né, que a velocidade e o comprimento de onda vezes a frequência, né? Então a frequência é a velocidade sobre o comprimento de onda. O comprimento da corda corresponde a meio comprimento de onda, algo muito semelhante ao que nós vimos também lá nas cordas, tá? Se você reparar, ó, olha lá o segundo harmônico, ó. O segundo harmônico também vai corresponder agora a uma onda inteira, ó, né? Você vai ter ali metade de um ventre inteiro e a metade do outro ventre. Então isso vai me dar uma onda inteira. Então você tem lá que o comprimento da corda, do tubo agora, né? Desculpa, o comprimento do tubo corresponde ao comprimento de onda, né? Então o comprimento de onda é 2 vezes o comprimento do tubo sobre 2. Ora, então o F2 vai ser 2V sobre 2L. E se você for aumentando, olha lá, ó, terceiro harmônico, quarto harmônico, você vai perceber que nós temos algo muito parecido com aquilo que nós já tínhamos visto nas cordas sonoras, né? Então, tubo aberto tem uma certa semelhança aí com as cordas sonoras. Então, o que você tem? Olha lá, ó, que o comprimento do tubo é N vezes o comprimento da onda sobre 2, ou seja, o comprimento da onda é 2L sobre N, e a frequência, né, da onda produzida lá no tubo sonoro, né, vai ser igual ao quê? A NV sobre 2L. Mas agora tome cuidado, porque nós também temos os tubos fechados. Qual é a diferença do tubo aberto para o tubo fechado mesmo? Ah, uma extremidade fechada. Só que como você tem uma extremidade fechada, agora o primeiro harmônico vai corresponder à metade de um ventre. Ou seja, se a metade do ventre, ele corresponde a 1/4 do comprimento de onda. Pense bem, faça o desenho aí para você perceber. Tem a imagem aí na sua telinha, mas você também pode desenhar para você poder entender isso. Olha só, o primeiro harmônico corresponde a 1/4 do comprimento de onda. Então você vai ter que a frequência do primeiro harmônico vai ser igual a V sobre 4L. Depois você vai para o terceiro harmônico, aí você vai dizer, opa, mas e aí, cadê o segundo harmônico? Não, pessoal, tubos fechados só tem harmônicos ímpares, você não tem configurações para harmônicos pares, somente para harmônicos ímpares. Então nós saímos do primeiro harmônico e vamos para o terceiro harmônico. Repara que no terceiro harmônico nós temos 3 vezes 1/4 de onda. Então o que você está percebendo ali? Ó? Que você tem que o comprimento, né, do tubo vai corresponder a 3/4 do lambda 3. Então o lambda 3 é igual a 4L sobre 3. E aí você vai perceber que a frequência desse terceiro harmônico vai ser igual a 3V sobre 4L. Bom, então você vai ter depois o quinto harmônico, o sétimo harmônico, né? Então a linha de raciocínio ela é sequencial, apenas você está aumentando o número de harmônicos que estão se apresentando aí no problema para você. Quando você quiser, por exemplo, fazer eu vou voltar aqui, né? Quando você quiser, por exemplo, montar a fórmula, o que você vai perceber? Que a frequência do enésimo harmônico vai ser o quê? N vezes V sobre 4L. Lembrando que esse N de tubo fechado tem que ser o número de harmônicos ímpares. Fique atento a isso. Tubo fechado tem harmônico ímpar, tá? Número de harmônicos ímpares, ok? Bom, então vamos ver aqui, olha só a questão. Está dizendo para nós ali, um tubo sonoro como o da figura emite um som de 340 metros por segundo. Pode-se afirmar que o comprimento de onda e a frequência da onda sonora emitida são respectivamente... Olha só, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui o slide para você perceber. Vê se não parece com o quinto harmônico. Olha só, repare no quinto harmônico aí na telinha e agora repare nessa figura. Corresponde à mesma situação, só que essa aí está na vertical, né? Então, se você tem esse tubo aí, né, com 5/4 de comprimento de onda, então o que você vai fazer? Você vai perceber que se isso aí corresponde, né, a 1 metro, cada quarto de comprimento de onda, cada quarto de comprimento de onda, ou seja, cada metade de ventre, vai corresponder a 0,2 metros, certo? Então você tem 0,2 metros, mais 0,2, mais 0,2, mais 0,2 e mais 0,2, que vai dar 5 vezes 0,2, que vai me dar 1 metro, que é o comprimento do tubo. Como ele está querendo saber o comprimento da onda, o comprimento da onda vai dar ali, ó, 4 pedacinhos
de 1/4 de vento. Então, 4 pedacinhos de 0,2 metros, o que me dá um comprimento de onda de 0,8 metros. Então, algo que você visualmente consegue entender. Tá? O que você pode fazer? Você vai riscando assim, ó. Risca ali 1/4 de ventre, risca no nó, mais 1/4 de ventre, mais um nó, mais 1/4 de ventre. Você vai ver que você vai ter 5 quartos de ventre. Tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar simplesmente cada pedacinho desse, você vai dar um valor de 0,2 metros. E aí você vai multiplicar por 4, que é o que você precisa para ter uma onda, então isso vai dar 0,8 metros. E aí se você pegar ali velocidade ou comprimento de onda vezes a frequência vai ser o quê? Aqueles 340 dividido por 0,8, que vai me dar os 425 Hz. Tá? Bom, como você já sabia, né, que o comprimento de onda era de 0,8 metros, você nem precisava, né, mais fazer a continha da frequência, mas a gente faz, né, para desencargo de consciência e para ter certeza de que a resposta está certa. Bom, então, conforme nós já tínhamos visto, né, eu já tinha comentado antes da gente resolver o exercício, a frequência do enésimo harmônico vai ser o quê? O número de harmônicos vezes a velocidade sobre 4L, lembrando que o N sempre tem que ser um número ímpar, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Curta o nosso canal, se inscreva lá e em breve estarei novamente com vocês aí, se Deus quiser, tá certo? Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado.